A vida tem um jeito de mudar num piscar de olhos. Num minuto, você tem 32 anos, é feliz no casamento e planeja o futuro. No outro, você é uma viúva decidindo sobre a cremação porque o corpo do seu marido ficou desfigurado demais para um velório de caixão aberto. Foi isso que aconteceu comigo, Carla, 6 meses atrás. Meu marido, Tiago, morreu num acidente de carro que me deixou afogada em luto e lutando para encontrar meu lugar nessa nova realidade. As primeiras semanas foram um borrão de preparativos para o funeral, telefonemas de consolo e noites em claro. Se não fosse por meus pais, que assumiram a maior parte dos detalhes do funeral, não sei como eu teria conseguido. Carla, querida, nós já organizamos tudo com a funerária, minha mãe disse, com a voz mais doce que eu já tinha ouvido. Você só precisa focar em você mesma agora. O grupo de apoio para pessoas que perderam entes queridos se tornou minha tábua de salvação. Toda terça-feira à noite, eu me sentava em um círculo com outras pessoas que entendiam a dor oca no meu peito. Alguns dias são mais difíceis que outros. Compartilhei durante uma sessão, minha voz mal passando de um sussurro. Às vezes eu acordo e por uma fração de segundo esqueço que ele se foi. Maria, outra integrante do grupo que perdeu o marido há 2 anos, estendeu a mão e apertou a minha. Isso é normal, querida. O luto vem em ondas. Com o passar dos meses, comecei a lidar com as questões práticas. Tiago tinha me deixado bem amparada. Nossa casa num bairro residencial tranquilo, um apartamento no centro e uma conta bancária substancial. Eu poderia ter largado meu emprego na agência de marketing, mas a ideia de ficar sentada sozinha em nossa casa vazia o dia todo me dava arrepios. Em vez disso, mudei para meio período, trabalhando o suficiente para manter minha mente ocupada. A mudança mais surpreendente veio na minha relação com meus pais. Durante toda a minha vida, eu sempre me senti como uma segunda opção em comparação com minha irmã mais nova, Sara. Eles nunca perderam uma apresentação de dança ou peça da escola dela, enquanto minhas conquistas acadêmicas mal mereciam um parabéns. Mas depois da morte de Tiago, algo mudou. Quando eles perguntaram se eu poderia ajudá-los financeiramente com uma transferência mensal de R$ 5.000, eu concordei sem hesitar. Os jantares semanais na casa dos meus pais se tornaram uma rotina reconfortante. Minha mãe cozinhava sua famosa carne de panela, meu pai servia o vinho e nós conversávamos sobre tudo e nada. Pela primeira vez na vida, eu senti que tinha a atenção total deles. Carla, nos conte mais sobre aquele projeto novo em que você está trabalhando, meu pai dizia, genuinamente interessado no meu trabalho pela primeira vez. A campanha de marketing está indo bem, eu compartilhava, saboreando esses momentos de conexão. Meu chefe acha que pode trazer vários clientes novos, mas tudo mudou na noite em que Sara se juntou a nós para o jantar. Minha irmã mais nova entrou, grávida de 7 meses, sua presença imediatamente dominando o ambiente, como sempre. Ela estava morando em um apartamento alugado do outro lado da cidade e eu não a via desde o funeral de Tiago. Sara, querida, sente-se aqui. Minha mãe se apressou, praticamente me empurrando de lado para dar espaço à sua filha favorita. Você precisa de outra almofada? Seus pés estão inchados? E assim, de repente, eu me tornei invisível de novo. Foi como ver um interruptor ser acionado. De repente, toda a atenção deles estava focada em Sara e sua gravidez. A dor familiar de ser ignorada se instalou de volta no meu peito, uma velha amiga que eu tolamente pensei ter deixado para trás. Então, quem é o pai? Perguntei durante o jantar, tentando entrar na conversa. Você já contou a ele sobre o bebê? O rosto de Sara se fechou. Isso é problema meu, ela respondeu secamente, empurrando as ervilhas no prato. Não preciso compartilhar cada detalhe da minha vida pessoal. Minha mãe pulou em sua defesa imediatamente. Carla, não seja intrometida. Sua irmã não tem que se explicar para ninguém.
Não pude deixar de notar como essa resposta era diferente de quando eu estava passando por tratamentos de fertilidade. Naquela época, eles não tinham problema em exigir atualizações e oferecer conselhos não solicitados sobre minha vida pessoal. Mas como você planeja se virar sozinha? Insisti durante outro jantar, observando-a colocar uma segunda porção generosa no prato. Bebês são caros. Sara acenou com a mão, displicente, aquele sorriso presunçoso, familiar, brincando em seus lábios. Não se preocupe com meu bebê. Nós não vamos precisar de nada de ninguém. Eu tenho tudo planejado. Eu deveria ter prestado mais atenção àquele sorriso misterioso, mas eu já o tinha visto muitas vezes. Sara estava sempre inventando planos mirabolantes para ficar rica da noite para o dia, que nunca davam certo. O negócio de smoothies orgânicos que durou 2 semanas. A certificação de coach de vida que ela nunca terminou. O investimento em criptomoedas que lhe custou 3 meses de aluguel. Confie em mim, ela disse, acariciando a barriga com um ar de confiança que deveria ter soado todos os alarmes. Desta vez, tudo vai dar certo, exatamente como planejado. Meu pai sorriu para ela como se ela tivesse acabado de anunciar a cura para o câncer. Essa é a minha garota, sempre caindo de pé. Dei outra garfada na carne de panela, tentando engolir a sensação familiar de ser a segunda melhor. Algumas coisas nunca mudam, pensei, observando meus pais pendurados em cada palavra de Sara. A ligação de Sara veio numa terça-feira de manhã. Eu estava na minha mesa revisando relatórios de marketing quando meu celular acendeu com o nome dela. Quase deixei cair na caixa postal. Nossas conversas eram geralmente breves e estranhas, mas algo me fez atender. Carla, sua voz tinha aquela doçura açucarada que ela só usava quando queria alguma coisa. Vou fazer meu chá de bebê no próximo fim de semana, na casa da mamãe e do papai. Eu adoraria que você viesse. O convite me pegou de surpresa. A última conversa de verdade que tivemos foi no funeral de Tiago, e mesmo assim, ela parecia distraída e desconfortável. Tem certeza? Perguntei, incapaz de esconder minha surpresa. Eu podia contar nos dedos de uma mão as vezes que Sara me incluiu voluntariamente em qualquer coisa. Claro, ela riu, o som estranhamente forçado. Você é minha única irmã. Não seria certo sem você. Além disso, eu tenho algo especial planejado. Algo em seu tom fez meu estômago revirar, mas eu afastei a sensação. Eu vou, prometi, já listando mentalmente possíveis ideias de presente. Talvez essa fosse a maneira dela de tentar diminuir a distância entre nós. No sábado seguinte, cheguei à casa dos meus pais carregando 2 pacotes cuidadosamente embrulhados, um monitor de bebê de última geração e uma manta feita à mão. Apesar de nossas diferenças, este era meu futuro sobrinho ou sobrinha. O lugar parecia ter sido atingido por uma explosão de tons pastel. Balões rosa e azuis por toda parte, serpentinas penduradas em todas as superfícies e um bolo de fraldas imponente como peça central. Tinha que ser a Sara para transformar isso em um evento. Ela convidou o que parecia ser metade da cidade. Tia Margarida estava lá com suas filhas. As amigas do clube de buraco da mamãe ocupavam o sofá. E as antigas colegas de faculdade de Sara se aglomeravam em torno da tigela de ponche, rindo de alguma memória compartilhada. Hora das brincadeiras, Sara anunciou, abrindo caminho pela multidão em um vestido de maternidade esvoaçante, que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Ela estava radiante, mas havia algo predatório em seu sorriso que me deixou inquieta. Seus olhos continuavam encontrando os meus do outro lado da sala, segurando meu olhar por um segundo a mais. Fizemos todas as brincadeiras tradicionais de chá de bebê, medir a barriga de Sara com um barbante, adivinhar a data de nascimento do bebê e aquela horrível brincadeira da barra de chocolate derretida na fralda. Eu ganhei o concurso de medição da barriga, o que pareceu irritar Sara mais do que deveria.
Durante todo o tempo, ela continuou me lançando olhares estranhos, como se estivesse esperando por algo. Depois que os presentes foram abertos, com Sara se derretendo por cada macacãozinho e apetrecho de bebê com um entusiasmo teatral, ela chegou aos meus presentes. Ela segurou a manta, passando os dedos pelo padrão intrincado. Então, ela bateu no copo para chamar a atenção. A sala ficou em silêncio e meu coração começou a acelerar sem motivo aparente. O ar de repente ficou denso, difícil de respirar. Eu quero agradecer a todos por virem hoje, ela começou, com uma mão repousando em sua barriga inchada. Mas há outra coisa que preciso compartilhar. Acho que é hora de todos saberem quem é o pai do meu bebê. Meu coração começou a martelar. Os olhos de Sara se fixaram nos meus, e naquele momento eu soube. Eu soube antes que as palavras saíssem de sua boca, mas isso não diminuiu o impacto. O pai, ela disse, sua voz ecoando pela sala subitamente silenciosa, é Tiago Ferraz, o falecido marido de Carla. O mundo girou. Através do zumbido em meus ouvidos, eu podia ouvir suspiros e sussurros dos convidados. A mão da tia Margarida voou para a boca. As amigas da faculdade de Sara se amontoaram, sussurrando freneticamente. Mas o que me atingiu com mais força foi a falta de surpresa nos rostos dos meus pais. Eles sabiam o tempo todo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Sara já estava falando novamente, sua voz pingando satisfação enquanto se virava para me encarar diretamente. Como o bebê de Tiago é seu único herdeiro, eu tenho direito à metade de tudo que ele deixou para você, Carla. A casa, o apartamento, o dinheiro. Meu filho merece a herança do pai. A sala girou. Agarrei as costas de uma cadeira para me firmar, mas então mamãe e papai deram um passo à frente, flanqueando Sara como guarda-costas. Carla, disse meu pai, usando sua voz severa de negócios, você precisa fazer a coisa certa. Seu sobrinho merece o legado do pai. Eu encontrei minha voz, embora tenha saído como um chiado. Vocês estão mentindo. Todos vocês estão mentindo. Tiago nunca... Ah, não? O sorriso de Sara se tornou cruel enquanto ela pegava o celular. Então, como você explica isso? Ela levantou a tela e meu mundo desabou mais uma vez. Lá estavam eles, Tiago e Sara, abraçados, se beijando no que parecia ser um quarto de hotel. Outra foto os mostrava de mãos dadas em um restaurante que eu não reconheci. Ele me amava, declarou Sara, sua voz se espalhando pela sala silenciosa. Ele estava planejando deixar você por mim. Íamos contar a todos. Mas então, ela engasgou, olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então o acidente aconteceu e todos os nossos planos... Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Meu corpo se moveu no piloto automático, pegando minha bolsa, passando pelos convidados que cochichavam, tropeçando até meu carro. Ouvi minha mãe me chamando, mas eu já estava saindo da garagem. O caminho para casa foi um borrão. Minha mente continuava repassando aquelas fotos, tentando entender. As fotos do restaurante devem ter sido tiradas durante aqueles jantares de negócios que ele alegava ter. O hotel, provavelmente durante suas frequentes viagens de trabalho. Meu celular começou a vibrar assim que entrei pela porta da frente. Sara estava enviando mensagens, dezenas delas, capturas de tela de conversas entre ela e Tiago. Eu não a amo mais. Há muito tempo que não. Nós contaremos a todos depois do divórcio. Você é a única com quem eu quero estar. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Mensagem após mensagem aparecia na minha tela, cada uma nova facada no meu coração. O registro de data e hora mostrava conversas que remontavam a meses. Meu marido e minha irmã, planejando seu futuro enquanto eu passava por tratamentos de fertilidade, acreditando que eu era o problema em nosso casamento. Passei aquela noite andando pela casa, tocando nas coisas de Tiago e me perguntando se tudo sobre nossa vida juntos tinha sido uma mentira.
A primeira ligação dos meus pais veio às 7 da manhã em ponto. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Carla, você precisa ser razoável sobre isso. Meu pai começou, sem nem se dar ao trabalho de cumprimentar. Quanto antes você concordar em dividir a herança, mais fácil isso será para todos. A arrogância casual em sua voz fez meu sangue ferver. Mais fácil para quem? Para a Sara? Para vocês? Para todos nós? Minha mãe interveio. Eu estava no viva voz. Você não quer que isso se torne uma bagunça, querida. Quando? A palavra saiu pouco mais que um sussurro. Quando vocês souberam sobre eles? Houve uma pausa, o tipo de hesitação que te diz tudo o que você precisa saber antes que uma palavra seja dita. Nós já sabíamos há um tempo. Minha mãe finalmente admitiu. Tiago confidenciou para nós cerca de 6 meses antes. Bem, antes do acidente. A linha do tempo me atingiu como um golpe físico. 6 meses. Eles sabiam há 6 meses e ainda me deixaram chorar em seus ombros no funeral dele. Ainda aceitaram meu dinheiro todo mês, sabendo o que ele e Sara tinham feito. Traidores. A palavra soou fria e final na minha língua. Todos vocês. Desliguei e bloqueei seus números. Minha mão tremeu quando abri meu aplicativo do banco, mas não hesitei em cancelar a transferência mensal para a conta deles. Que peçam dinheiro para a preciosa Sara. 2 semanas se passaram em uma névoa de chamadas perdidas e mensagens de texto ignoradas. Então veio o e-mail de Sara. Ela me processaria se eu não cedesse voluntariamente metade de tudo. A palavra voluntariamente nunca pareceu tanto uma maldição. Eu não conseguia suportar responder. Não conseguia suportar pensar na traição de Tiago. Enquanto as pessoas deviam saber, deviam tê-los visto juntos, enquanto eu permanecia alheia. Os sussurros no trabalho se tornaram insuportáveis. Olhares de pena de alguns colegas, sorrisos mal disfarçados de outros. Tomás, meu chefe e um dos poucos amigos verdadeiros que me restavam, me chamou em sua sala depois que eu desabei no meio de uma reunião com um cliente. Tire um tempo de folga, ele disse gentilmente. Remunerado ou não, o que funcionar para você. Seu emprego estará aqui quando você estiver pronta para voltar. Assenti com gratidão e arrumei minha mesa naquele mesmo dia. As semanas seguintes se misturaram enquanto eu me tornava uma eremita em minha própria casa. Pedia mantimentos por delivery, ignorava a campainha quando tocava e passava horas olhando fotos antigas, tentando identificar os sinais que devo ter perdido. Cada memória feliz agora parecia uma zombaria, cada momento do nosso casamento manchado pelo conhecimento de que ele estava vivendo uma vida dupla com minha própria irmã. A notícia veio pelo Facebook. Sara tinha dado à luz um menino. A foto a mostrava radiante em uma cama de hospital, nossos pais pairando orgulhosamente sobre seu novo neto. O bebê estava enrolado na manta de cor creme que eu havia tricotado para o chá de bebê, o que pareceu uma provocação deliberada. Fechei o aplicativo antes que pudesse ler os comentários, mas não antes de notar que ela o havia chamado de Tiago Júnior. Uma semana depois, a intimação judicial chegou em um envelope pardo grosso. Minhas mãos tremeram enquanto eu o abria, já sabendo o que encontraria lá dentro. Sara estava me processando pela metade de tudo que Tiago havia me deixado, reivindicando o direito de seu filho à herança de seu pai. A linguagem jurídica era fria e precisa, expondo suas exigências em preto e branco. Ela queria a casa, metade do dinheiro e a propriedade parcial do apartamento no centro. Passei 3 dias pesquisando advogados antes de me decidir por Ricardo Martins, que foi altamente recomendado para lidar com casos complexos de herança. Senhorita Ferraz, ele disse, folheando os papéis em sua mesa, sua expressão cuidadosamente neutra. Tenho que ser honesto com você. Sua irmã tem evidências convincentes de um relacionamento de longo prazo com seu falecido marido. Mensagens de texto, fotos, depoimentos de testemunhas, incluindo seus próprios pais.
Ele fez uma pausa, ajustando seus óculos de aro de metal. Em casos de herança como este, a prova de um relacionamento íntimo combinada com um filho biológico... Bem, os tribunais tendem a ser simpáticos. Eu ainda estava processando essa notícia devastadora quando meu telefone tocou naquela noite. Número desconhecido. Alô, é a Carla Ferraz? A voz de uma mulher, desconhecida, mas de alguma forma tocando uma corda de reconhecimento. Algo na cadência, no tom, fez meu coração pular uma batida. Sou Elisa Pereira, a mãe do Tiago. O mundo girou. Agarrei o balcão da cozinha para me apoiar. Isso é impossível, sussurrei. O Tiago era órfão. Ele me disse que seus pais morreram quando ele era jovem. Ele cresceu em um orfanato. Outra de suas mentiras, temo. A voz dela era amarga, mas não hostil. Você estaria disposta a se encontrar comigo? Há coisas que você precisa saber. Coisas que podem te ajudar. Combinamos de nos encontrar em um pequeno café no centro na manhã seguinte. Terreno neutro. Cheguei cedo, com o estômago embrulhado. Pedi um café que não consegui beber e quase derrubei a xícara quando ela entrou. A semelhança era incrível. Tiago tinha os olhos dela, o sorriso dela, até o jeito como ela se portava. Ela se movia com a mesma graça fluida que eu sempre admirei nele. Eu estava no funeral, ela disse, depois que nos acomodamos em uma mesa de canto, longe de olhares curiosos. Na última fileira, vestido e véu pretos. Eu não consegui me aproximar de você, então. Tiago e eu não nos falávamos há anos. Lembrei-me dela, de repente, a figura solitária que havia saído antes do fim da cerimônia. Eu estava perdida demais em meu próprio luto para me perguntar quem ela era. Mas agora a memória se cristalizou com perfeita clareza. A mulher elegante de preto, de pé, afastada dos outros enlutados, o rosto escondido atrás de um véu escuro. Por que você está aparecendo agora? Perguntei, tentando manter a suspeita fora da minha voz. Depois de todas as revelações recentes sobre Tiago, achei difícil confiar em qualquer coisa ou qualquer pessoa ligada a ele. Elisa pegou em sua bolsa e tirou um envelope pardo, desgastado nas bordas, como se tivesse sido carregado por muito tempo. Porque eu ouvi sobre o que sua irmã está alegando. E porque, apesar de tudo, não posso deixar outra mulher sofrer com as mentiras do meu filho. Seus dedos tremeram levemente enquanto ela deslizava o envelope pela mesa. Com as mãos trêmulas, abri o envelope que Elisa me dera. Dentro havia registros médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, datados de 10 anos atrás, cerca de 1 ano antes de Tiago e eu nos casarmos. Meus olhos percorreram o documento e senti o sangue sumir do meu rosto. A zoospermia completa, permanentemente estéril. Nenhuma possibilidade de concepção natural. Os termos clínicos saltaram aos meus olhos, cada um novo golpe. Tiago fez esses exames quando tinha 25 anos, Elisa explicou suavemente. Ele ficou arrasado com os resultados. Foi uma das últimas coisas que discutimos antes de nossa briga. Eu não conseguia falar. Todos aqueles anos de tratamentos de fertilidade, as consultas médicas intermináveis, as injeções de hormônios, as lágrimas e a autoculpa. Tudo tinha sido uma farsa cruel. O tribunal estava lotado no dia da audiência. Sara sentou-se na primeira fila, embalando o bebê Tiago Júnior, enquanto nossos pais a flanqueavam protetoramente. Ela se vestiu para o papel de uma quase viúva enlutada perfeitamente. Vestido preto recatado, maquiagem mínima, um olhar de tristeza ensaiado. Quando subiu ao banco das testemunhas, ela atuou para a plateia com maestria. Lágrimas brilhando em seus olhos enquanto descrevia seu grande amor por Tiago. Tudo o que eu quero é o que é justo para o meu filho, declarou ela com a voz embargada. Ele merece o legado de seu pai. Meu advogado, o Dr. Martins, esperou até que ela terminasse sua performance antes de falar. Meritíssima, gostaria de apresentar provas que demonstram que toda a alegação da Sra. Thompson é fraudulenta.
Ele se aproximou do juiz com os registros do hospital. A juíza revisou os documentos, sua expressão inalterada. O advogado de Sarah levantou-se, objetando sobre a cadeia de custódia e a autenticidade do documento. A compostura de Sarah se quebrou. "Esses documentos são falsos!" Ela gritou, agarrando o bebê com mais força. "Ela os forjou para roubar a herança do meu bebê." "Meritíssima", Dr. Martins continuou calmamente. "Dado que esses registros médicos mostram que o Sr. Ferraz era estéril, solicitamos um teste de DNA para estabelecer a paternidade." O sorriso de Sarah foi triunfante. "Isso é impossível. Tiago era órfão e seu corpo foi cremado. Não há ninguém para comparar o teste." "Na verdade", disse Dr. Martins, gesticulando para a galeria, "gostaria de apresentar Elisa Pereira, a mãe biológica de Tiago Ferraz." Elisa se levantou e um murmúrio percorreu o tribunal. Mesmo de onde eu estava sentada, pude ver o rosto de Sarah ficar pálido. "Estou disposta a me submeter a um teste de DNA", Elisa anunciou claramente, "para determinar se esta criança é meu neto." A juíza assentiu. "O teste de DNA está ordenado. Retomaremos a sessão quando os resultados estiverem disponíveis." Sarah balançou levemente em sua cadeira, toda a cor esvaída de seu rosto. Nossa mãe correu para ampará-la, lançando-me um olhar venenoso. Mas pela primeira vez, desde que este pesadelo começou, eu senti esperança. O tribunal estava em silêncio enquanto a juíza abria o envelope contendo os resultados do teste de DNA. Sarah sentava-se rigidamente em sua cadeira, o bebê dormindo pacificamente em seus braços, inconsciente do drama que se desenrolava ao seu redor. "Os resultados mostram conclusivamente", anunciou a juíza, sua voz clara e firme, "que não há relação genética entre o menor e a senhora Elisa Pereira. Portanto, pode-se concluir que Tiago Ferraz não era o pai desta criança." Um suspiro coletivo encheu a sala. O rosto de Sarah se desfez enquanto ela começava a soluçar, o rímel escorrendo por suas bochechas. "Senhora Thompson", a voz da juíza tornou-se severa, "a senhora se importaria de explicar por que perpetrou esta fraude perante o tribunal?" Sarah agarrou o bebê com mais força, sua voz mal passando de um sussurro. "Eu estava saindo com vários homens na época. Quando Tiago morreu e foi cremado, pensei que ninguém jamais saberia. Ele tinha dinheiro e eu precisava." "Então você tentou fraudar sua própria irmã?" A desaprovação da juíza era palpável. "Usou seus pais como cúmplices involuntários neste esquema." "Eu só queria segurança para o meu bebê." Sarah choramingou, mas sua performance havia perdido o poder. Até mesmo nossos pais pareciam atordoados, finalmente percebendo a extensão de seu engano. A decisão da juíza foi rápida e inequívoca. Este tribunal decide a favor da ré, Carla Ferraz. Todas as reivindicações sobre o patrimônio de Ferraz por Sarah Thompson são indeferidas com trânsito em julgado. Senhora Thompson, a senhora tem sorte que a senhora Ferraz não tenha apresentado queixa criminal por tentativa de fraude. Do lado de fora do tribunal, meus pais se aproximaram de mim. Mamãe estava chorando, papai parecendo mais velho do que eu jamais o vira. "Carla, querida, mamãe pegou minha mão. Nós não tínhamos ideia de que Sarah estava mentindo. Podemos consertar isso. Estamos passando por dificuldades desde que você parou as transferências mensais." Eu levantei a mão. "Não. Apenas... não." Peguei meu celular, bloqueei os números deles bem ali e fui embora sem olhar para trás. Elisa estava esperando perto do meu carro. "Você está bem?" Ela perguntou suavemente. Surpreendi a mim mesma ao rir. "Sabe de uma coisa? Acho que estou, sim. Ou vou ficar." Respirei fundo. Estive pensando... Aquele apartamento no centro que o Tiago me deixou, eu nunca gostei muito dele. Muitas memórias. Mas talvez você goste. Seus olhos se arregalaram. "Carla, não, eu não poderia aceitar." "Por favor", insisti. "Você me devolveu minha vida com aqueles registros médicos. Deixe-me dar algo em troca."
Quando lhe entreguei as chaves, uma semana depois, ela desabou a chorar. Eu nunca pensei que teria uma filha. Ela sussurrou enquanto me abraçava. Isso foi há 3 meses. Minha família ainda tenta entrar em contato comigo através de amigos em comum e parentes distantes, mas eu cortei esses laços também. Sara enviou uma carta, alegando que mudou, que está arrependida, que precisa de ajuda com o bebê. Joguei fora sem abrir. Em vez disso, tenho jantares semanais com Elisa. Estamos nos conhecendo, compartilhando histórias sobre Tiago, as boas e as más. Ela está me ajudando a ver que, embora ele não fosse o homem que eu pensava, isso não invalida todos os momentos felizes que compartilhamos. Ontem, finalmente guardei as coisas restantes de Tiago. Elisa me ajudou a doar algumas para a caridade e a guardar outras no sótão. Enquanto trabalhávamos, ela me contou histórias sobre Tiago quando era um menino, antes das mentiras começarem. Ajudou, de alguma forma, saber que essa versão dele existiu. Ainda não estou pronta para namorar, mas comecei a viver novamente. Voltei a trabalhar em tempo integral, entrei para um clube de trilha e estou planejando minhas primeiras férias sozinha. Às vezes, quando me olho no espelho, mal reconheço a mulher que me encara. A vida tem um jeito de nos surpreender. Perdi a família em que nasci, mas ganhei uma nova que nunca esperei. Não é a vida que eu planejei, mas talvez seja a vida que eu deveria ter desde o início. Fim da história.